Uma segunda forma de neurose obsessiva manifesta-se quando o que forçou sua representação na vida psíquica consciente não é o conteúdo mnêmico recalcado, mas também recalca autoacusação. O afeto da autoacusação pode, por meio de algum acréscimo mental, transformar-se em qualquer outro afeto desagradável. Quando isso acontece, não há mais nada que impeça o afeto posto no lugar do primeiro de se tornar consciente. Assim, a autoacusação por ter praticado o ato sexual na infância pode facilmente transformar-se em vergonha de que alguém o descubra. Em angústia hipocondríaca, medo dos danos físicos resultantes do ato que envolve a autoacusação. Em angústia social, medo de ser socialmente punido pelo delito. Em angústia religiosa, em delírios de ser observado, medo de delatar-se pelo ato diante de outras pessoas, ou em medo de tentação, justificada desconfiança em relação a seus próprios poderes de resistência, e assim por diante. Além disso, o conteúdo mnêmico do ato envolvido na autoacusação pode ser representado também na consciência ou permanecer completamente obscurecido, o que torna o diagnóstico muito mais difícil. Muitos casos que superficialmente examinados parecem ser de hipocondria neurastênica comum pertencem a esse grupo de afetos obsessivos, o que se conhece como neurastenia periódica ou melancolia periódica. Parece, em particular, decompor-se com inesperada frequência em afetos obsessivos e ideias obsessivas, uma descoberta que não é insignificante do ponto de vista terapêutico. Além desses sintomas de compromisso, que significam o retorno do recalcado e, consequentemente, um colapso da defesa originalmente alcançada, a neurose obsessiva constrói um conjunto de outros sintomas, cuja origem é muito diferente, pois o ego procura rechaçar os derivados da lembrança inicialmente recalcada e, nessa luta defensiva, cria sintomas que poderiam ser conjuntamente classificados como defesa secundária. Tudo isso constitui medidas protetoras que já prestaram bons serviços na luta contra as representações e afetos obsessivos. Quando esses auxiliares na luta defensiva conseguem genuinamente recalcar mais uma vez os sintomas do retorno do recalcado que se impuseram ao ego, a obsessão é transferida para as próprias medidas protetoras e cria uma terceira forma de neurose obsessiva: as ações obsessivas. Essas ações nunca são primárias, contêm exclusivamente uma defesa, nunca uma agressão. Sua análise psíquica mostra que, a despeito de sua peculiaridade, elas sempre podem ser inteiramente explicadas ao serem atribuídas às lembranças obsessivas contra as quais estão lutando. A defesa secundária contra as representações obsessivas pode ser efetuada por um violento desvio para outros pensamentos de conteúdo tão contrário quanto possível. Eis porque a ruminação obsessiva,
quando bem-sucedida, versa regularmente sobre coisas abstratas e suprassensuais, pois as representações recalcadas sempre se referem à sensualidade. Ou então, o paciente tenta controlar ele próprio cada uma das representações obsessivas, exclusivamente pelo trabalho lógico e pelo recurso às suas lembranças conscientes. Isso leva a um pensamento obsessivo, a uma compulsão a testar coisas e a mania de duvidar. A vantagem que a percepção leva sobre a lembrança em tais testes inicialmente impele e depois compele o paciente a colecionar e armazenar todos os objetos com que entra em contato. A defesa secundária contra os afetos obsessivos leva a um conjunto ainda mais vasto de medidas protetoras passíveis de se transformarem em atos obsessivos. Estes podem ser agrupados de acordo com seu objetivo: medidas penitenciais, cerimônias opressivos, observação de números, medidas de precaução, toda sorte de fobias, superstição, minuciosidade, aumento do sintoma primário de conscienciosidade, medidas relacionadas com o medo de delatar-se, colecionar pedaços de papel, isolar-se, ou medidas para assegurar o entorpecimento da mente, de dipsomania. Entre esses atos e impulsos obsessivos, as fobias, por restringirem a existência do paciente, desempenham o papel mais importante. Há casos em que se pode observar como a obsessão é transferida da representação ou do afeto para a medida protetora. Outros em que a obsessão oscila periodicamente entre o sintoma do retorno do recalcado e o sintoma da defesa secundária. E ainda outros casos em que nenhuma representação obsessiva é construída, mas, em vez disso, a lembrança recalcada é imediatamente representada pelo que é, aparentemente, uma medida primária de defesa. Aqui atingimos de um salto o estágio que, em outros casos, só encerra o curso percorrido pela neurose obsessiva após a ocorrência da luta defensiva. Os casos graves desse distúrbio terminam na fixação das ações cerimoniais ou num estado generalizado de mania de duvidar ou numa vida de excentricidades condicionada pelas fobias. O fato de as representações obsessivas e o que delas deriva não receberem nenhum crédito por parte do sujeito explica-se sem dúvida pelo fato de, na época de seu primeiro recalcamento, ter se formado o sintoma defensivo da conscienciosidade e por tal sintoma adquirir também uma força obsessiva. A certeza do sujeito de ter vivido uma vida moralmente correta durante todo o período da defesa bem-sucedida torna-lhe impossível acreditar na autoacusação que sua representação obsessiva implica. Apenas transitoriamente, ao aparecer uma nova representação obsessiva ou ocasionalmente em estados melancólicos de esgotamento do ego, é que os sintomas patológicos do retorno do recalcado
compelem a crença. O caráter obsessivo das formações psíquicas que aqui descrevi geralmente nada tem a ver com a crença que se lhes atribua. Tampouco se deve confundi-lo com o fator que é descrito como força ou intensidade de uma representação. Sua essência é, antes, a indissolubilidade pela atividade psíquica passível de ser consciente. E esse atributo não sofre nenhuma mudança, quer a representação a qual se liga a obsessão seja mais forte ou mais fraca, mais ou menos intensamente esclarecida ou investida de energia, e assim por diante. A causa dessa invulnerabilidade da representação obsessiva e de seus derivados nada mais é, no entanto, do que sua ligação com a lembrança recalcada da tenra infância. E isso porque, ao conseguirmos tornar tal ligação consciente, e os métodos psicoterápicos já parecem poder fazer isso, também a obsessão é resolvida. Título 3. Análise de um caso de paranoia crônica. Por tempo considerável tenho alimentado a suspeita de que também a paranoia ou algumas outras classes de casos que se incluem na categoria de paranoia é uma psicose de defesa, isto é, que tal como a histeria e as obsessões, ela provém do recalcamento de lembranças aflitivas, sendo seus sintomas formalmente determinados pelo conteúdo do que foi recalcado. Entretanto, a paranoia deve ter um método ou mecanismo especial de recalcamento, que lhe é peculiar. Assim como a histeria efetua o recalque, pelo método de conversão em inervação somática. A neurose obsessiva, pelo método da substituição, ou seja, pelo deslocamento, através de certas categorias de associações. Eu havia observado diversos casos que favoreciam essa interpretação, mas nenhum que a comprovasse, até que, alguns meses atrás, tive a oportunidade, graças à gentileza do Dr. Joseph Breuer, de empreender a psicanálise com propósitos terapêuticos de uma mulher inteligente de 32 anos, cujo caso não podia questionar o diagnóstico de paranoia crônica. Relato nessas páginas, sem mais delongas, parte das informações que pude obter a partir desse trabalho, pois não tenho perspectivas de estudar a paranoia, exceto em ocasiões muito isoladas. E porque acho possível que meus comentários possam encorajar algum psiquiatra mais bem situado que eu nesse assunto, a conferir ao fator da defesa seu lugar de direito na discussão sobre a natureza e o mecanismo psíquico. Naturalmente, com base na observação isolada que se segue, não tenho intenção de dizer mais do que, abre aspas, este é um caso de psicose de defesa e muito provavelmente há outros classificados como paranoia que também o são, fecha aspas. A senhora P, de 32 anos de idade, é casada há 3 anos e mãe de uma criança de 2. Seus pais não eram neuróticos, mas seu irmão e sua irmã são, a meu ver, neuróticos como a senhora P. É duvidoso se ela teria ou não, em alguma época, entre seus 20 e 30 anos, ficado temporariamente deprimida e confusa em seus julgamentos.
Nos últimos anos era saudável e capaz, até que 6 meses após o nascimento de seu filho, mostrou os primeiros sinais de sua atual enfermidade. Tornou-se pouco comunicativa e desconfiada, manifestando aversão ao encontrar-se com os irmãos e irmãs do marido, e passou a se queixar de que seus vizinhos na pequena cidade onde vivia se encontravam comportando para com ela de modo diferente do que faziam antes, sendo grosseiros e sem consideração. Gradualmente, essas queixas foram aumentando de intensidade, embora não em sua clareza. A senhora P achava que as pessoas tinham alguma coisa contra ela, embora não tivesse ideia do que fosse, mas não havia dúvida de que todos parentes e amigos tinham deixado de respeitá-la e estavam fazendo tudo o que podiam para menosprezá-la. Ela quebrava a cabeça, segundo dizia, para descobrir a razão disso, mas não fazia a menor ideia. Pouco tempo depois, queixou-se de que estava sendo observada e de que as pessoas liam seus pensamentos e sabiam tudo o que ocorria em sua casa. Uma tarde, repentinamente, ocorreu-lhe que estava sendo observada enquanto se despia à noite. Desde então, passou a tomar medidas da maior precaução ao despir-se. Ia para a cama no escuro e só começava a tirar a roupa quando já estava embaixo das cobertas. Como evitasse todo o contato com outras pessoas, comesse frugalmente e estivesse muito deprimida. Mandaram-na no verão de 1895 a um estabelecimento hidropático. Lá surgiram novos sintomas e os que ela já tinha aumentaram de intensidade. Já na primavera daquele ano, num dia em que estava sozinha com sua criada, tivera subitamente uma sensação em seu baixo abdômen e pensara consigo mesma que a moça, naquele momento, tinha tido uma ideia imprópria. Essa sensação tornou-se mais frequente durante o verão, até tornar-se quase contínua. Ela sentia seus órgãos genitais como se, entre aspas, como se sente uma mão pesada, fecha aspas. Começou então a ver coisas que a horrorizavam, alucinações de mulheres nuas, especialmente da parte inferior do abdômen feminino, com os pelos pubianos, e ocasionalmente também da genitália masculina. A imagem do abdômen com os pelos e a sensação física em seu próprio abdômen costumavam ocorrer juntas. As imagens tornaram-se mais torturantes, pois ocorriam regularmente quando ela estava em companhia feminina e a faziam pensar que estava vendo a mulher num estado indecente de nudez, mas que simultaneamente a mulher estava tendo dela o mesmo quadro. Ao mesmo tempo que tinha essas alucinações visuais que se desvaneceram novamente por vários meses, depois de surgirem pela primeira vez no estabelecimento hidropático, ela começou a ser importunada por vozes que não reconhecia nem conseguia explicar. Quando estava na rua, elas diziam, abre aspas, aquela é a senhora P, lá vai ela, onde estará indo? Fecha aspas. Cada um de seus movimentos e atos era comentado, e ouvia às vezes ameaças e censuras. Todos esses sintomas pioravam quando ela estava acompanhada ou na rua. Por essa razão, recusava-se a sair. Dizia que comer a nauseava e seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente. Obtive todas essas informações por ela mesma quando veio a Viena tratar-se comigo.
no inverno de 1895. Fiz dela uma exposição extensa porque quero transmitir a impressão de que o que temos aqui é, de fato, uma forma bem frequentemente de paranoia crônica. Conclusão a que veremos que se ajustam os detalhes de seus sintomas e comportamentos que ainda tenho a descrever. Nessa ocasião, ela escondeu de mim os delírios que serviriam para interpretar suas alucinações, ou talvez os delírios de fato ainda não tivessem ocorrido. Sua inteligência não diminuíra. A única coisa estranha de que tomei conhecimento foi que ela havia marcado encontros repetidos com seu irmão, que morava nas imediações, para confiar-lhe alguma coisa importante, mas nunca lhe dissera nada. Ela nunca falou sobre suas alucinações e, ao se aproximar o fim, também não dizia mais muita coisa sobre as desfeitas e perseguições a que era submetida. O que tenho a relatar sobre essa paciente refere-se à etiologia do caso e ao mecanismo das alucinações. Descobri a etiologia quando apliquei o método de Breuer, exatamente como num caso de histeria. Em primeiro lugar, para a investigação e eliminação das alucinações. Ao fazê-lo, parti do pressuposto de que nesse caso de paranoia, exatamente como nas outras duas neuroses de defesa com que eu estava familiarizado, devia haver pensamentos inconscientes e lembranças recalcadas que poderiam ser trazidos à consciência do mesmo modo que naquelas neuroses, superando-se uma certa resistência. A paciente imediatamente confirmou minha expectativa, pois comportou-se na análise exatamente como, por exemplo, um paciente histérico, concentrando sua atenção sob a pressão de minha mão. Ela produziu pensamentos que não se lembrava de ter tido, que a princípio não entendia e que eram contrários às suas expectativas. A presença de representações inconscientes importantes foi assim demonstrada também num caso de paranoia, e pude ter esperanças de investigar também a compulsão da paranoia até o recalcamento. A única peculiaridade consistia em que os pensamentos que emergiam do inconsciente eram, em sua maior parte, ouvidos interiormente pela paciente ou alucinados por ela, do mesmo modo que suas vozes. Quanto à origem das alucinações visuais, ou ao menos das imagens nítidas, fiquei sabendo o seguinte: a imagem da parte inferior de um abdômen de mulher quase sempre coincidia com a sensação física em seu próprio abdômen. Esta última, porém, era muito mais constante e frequentemente ocorria sem a imagem. As primeiras imagens de um abdômen de uma mulher haviam surgido no estabelecimento hidropático, poucas horas depois de ela ter visto de fato diversas mulheres nuas nos banhos. Assim, tais imagens revelaram ser simples reproduções de uma impressão real. Era de se presumir, portanto, que essas impressões se haviam repetido apenas por causa de um grande interesse ligado a elas. A senhora P. me disse que se sentira envergonhada por essas mulheres. Ela própria tinha vergonha de ser vista nua desde quando podia lembrar-se. Quando estivesse obrigado a encarar a vergonha como alguma coisa obsessiva, concluí, de acordo com o mecanismo de defesa, que deveria ter sido recalcada numa experiência relacionada com algo de que ela não se envergonhara. Assim, pedi-lhe que deixasse emergirem as lembranças
pertinentes ao tema de sentir-se envergonhada. Ela prontamente reproduziu uma série de cenas que retrocediam dos 17 aos 8 anos de idade, nas quais se envergonhava de estar nua no banho diante de sua mãe, sua irmã e do médico. Mas a série terminou numa cena aos 6 anos de idade, na qual ela se despia no quarto das crianças, antes de ir para a cama, sem sentir qualquer vergonha diante do irmão que lá estava. Quando interroguei, tornou-se clara que cenas como essa tinham ocorrido frequentemente e que durante anos, irmão e irmã tiveram o hábito de se exibirem nus um para o outro antes de irem para a cama. Compreendi então o sentido de sua ideia repetida de que estava sendo observada ao ir para a cama. Era um fragmento inalterado da antiga lembrança que envolvia uma autocensura, e ela agora estava suprimindo a vergonha que deixara de sentir quando criança. Minha conjectura de que estaríamos diante de um caso amoroso entre crianças, como se encontra tão frequentemente na etiologia da histeria, foi reforçada pelo progresso posterior da análise, que, ao mesmo tempo, forneceu soluções para detalhes individuais, frequentemente recorrentes no quadro clínico da paranoia. A depressão da paciente começou na época de uma discussão entre seu marido e seu irmão, em consequência da qual este passou a não mais frequentar a sua casa. Ela sempre apreciara muito esse irmão, e nessa ocasião sentira imensamente sua falta. Além disso, ela falou num certo momento de sua doença, em que pela primeira vez tudo ficara claro para ela, ou seja, em que ela se convencera da verdade de sua suspeita, de que todos a desprezavam e a desfeiteavam deliberadamente. Essa certeza lhe viera durante uma visita de sua cunhada, que no decorrer da conversa deixara escapar estas palavras, abre aspas, quando me acontece alguma coisa desse tipo, eu a trato com descaso, fecha aspas. A princípio, a senhora P. tomou esse comentário sem desconfianças. Depois, porém, quando a visitante já se retirava, pareceu-lhe que essas palavras continham uma censura, como se ela tivesse o hábito de tratar as coisas sérias com descaso, e a partir desse momento teve certeza de que era vítima da maledicência geral. Quando lhe perguntei sobre o que a fizera sentir-se justificada para aplicar tais palavras a si mesma, respondeu que fora o tom em que a cunhada tinha falado, que a convencera disso, embora verdade apenas posteriormente. Esse é um detalhe característico da paranoia. Obriguei-a então a lembrar-se do que a cunhada estivera dizendo antes do comentário de que ela se queixava, e emergiu a resposta de que a cunhada estivera contando como, na casa dos pais dela, tinha havido toda sorte de dificuldades com seus irmãos, e acrescentar o comentário sensato, abre aspas, em toda a família acontecem coisas sobre as quais se gostaria de pôr uma pedra, mas quando uma coisa desse tipo acontece comigo, eu a trato com descaso, fecha aspas. A senhora P. teve então que admitir que sua depressão estava ligada às declarações feitas pela cunhada antes do último comentário, uma vez que recalcara ambas as afirmações, que poderiam ter despertado a sua lembrança de suas relações com seu irmão, e retivera apenas a última e insignificante afirmação, pois foi a esta que se viu obrigada a ligar seu sentimento de que a cunhada a estivera censurando. E já que o conteúdo não oferecia nenhuma base para isso, ela se voltara do conteúdo para o tom em que as palavras tinham sido proferidas,
Essa é provavelmente uma evidência típica de que as interpretações errôneas da paranoia se baseiam num recalcamento. A conduta singular da minha paciente, marcando encontros com o irmão, nos quais nada lhe dizia, foi também resolvida de maneira surpreendente. Sua explicação foi que ela pensara que, se pudesse apenas olhá-lo, ele estaria fadado a entender seus sofrimentos, uma vez que lhes conhecia a causa. Ora, como esse irmão era de fato a única pessoa que poderia saber da etiologia de sua doença, estava claro que ela agira de acordo com um motivo que, embora ela própria não compreendesse conscientemente, seria considerado perfeitamente justificado, tão logo lhe fosse dado um sentido derivado do inconsciente. Consegui então fazê-la reproduzir as várias cenas de seu relacionamento sexual com o irmão, que certamente durara pelo menos dos 6 aos 10 anos. Durante esse trabalho de reprodução, a sensação física em seu abdômen participou da conversa, por assim dizer, tal como se observa regularmente na análise de resíduos minêmicos histéricos. A imagem da parte inferior do abdômen de uma mulher nua, agora reduzido às suas proporções infantis e sem pelos, aparecia junto com a sensação ou permanecia afastada, dependendo de a cena em questão ter ocorrido em plena luz ou no escuro. Sua repugnância em comer também encontrou explicação num detalhe repulsivo desses procedimentos. Depois de percorrermos essa série de cenas, as sensações e imagens alucinatórias desapareceram e, ao menos até o presente, não retornaram. Assim, eu havia descoberto que essas alucinações nada mais eram que parte do conteúdo de suas experiências infantis recalcadas, ou seja, sintomas do retorno do recalcamento. Voltei-me então para a análise das vozes, antes de mais nada. Era preciso explicar por que um conteúdo tão neutro como ali vem a senhora P ou ela agora está procurando uma casa, etc., podia afligi-la tanto. Em seguida, por que é que precisamente essas frases inocentes tinham chegado a ser marcadas por um reforço alucinatório? Logo de saída ficou claro que as vozes não poderiam ser lembranças produzidas de modo alucinatório, como as imagens e as sensações, mas eram pensamentos ditos em voz alta. A primeira vez que ela ouviu as vozes foi nas seguintes circunstâncias. Estava lendo um ávido interesse a bela história de Otto Ludwig, Die Heiterkeit, e notou que, enquanto lia, iam emergindo pensamentos que reclamavam sua atenção. Logo em seguida, saiu por um passeio por uma estrada campestre, e quando passava por uma pequena casa camponesa, as vozes subitamente lhe disseram: é assim que era a casa de Heiterkeit. Lá está a fonte, e lá estão as moitas. Como ela era feliz, apesar de toda a sua pobreza. As vozes então lhe repetiram parágrafos inteiros que ela acabara de ler. No entanto, permanecia ininteligível a razão de a cabana de Heiterkeit com as moitas e a fonte, e precisamente as passagens mais banais e irrelevantes da história serem impostas à sua atenção com uma intensidade patológica. Entretanto, a solução do enigma não foi difícil. Sua análise mostrou que, enquanto estava lendo, ela tivera também outros pensamentos e fora excitada
por passagens muito diferentes do livro contra esse material, analogias entre o casal da história e ela própria e seu marido, lembranças da intimidade na vida conjugal e de segredos de família. Contra tudo isso, levantara-se uma resistência recalcadora, porque o material estava ligado por associações de pensamentos facilmente demonstráveis à sua aversão pela sexualidade e, assim, em última instância, remontava à sua antiga experiência infantil, em consequência dessa censura exercida pelo recalque. As passagens inócuas e idílicas que estavam ligadas por contraste e por contiguidade, as que tinham sido proscritas, adquiriram a força adicional em sua relação com a consciência que tornou possível dizê-las em voz alta. A primeira das representações recalcadas, por exemplo, relacionava-se com a maledicência a que a heroína que morava sozinha ficava exposta por parte de seus vizinhos. Minha paciente descobriu facilmente a analogia com ela própria. Também morava num lugarejo, não se encontrava com ninguém e se considerava desprezada pelos vizinhos. Essa desconfiança em relação aos vizinhos tinha um fundamento real. A princípio, ela fora obrigada a se contentar com um pequeno apartamento em que a parede do quarto na qual se encostava a cama de casal era adjacente a um quarto pertencente a seus vizinhos. Com o início do casamento, obviamente pelo despertar inconsciente de seu caso amoroso infantil, onde ela e o irmão brincavam de marido e mulher, ela desenvolveu uma grande aversão à sexualidade. Estava constantemente preocupada com a ideia de que os vizinhos ouvissem palavras e ruídos através da parede comum, e essa vergonha transformou-se em suspeita em relação aos vizinhos. Assim, as vozes deviam sua origem ao recalcamento de representações que, em última análise, eram de fato autoacusações por experiências que eram análogas a seu trauma infantil. Por conseguinte, as vozes eram sintomas do retorno do recalcado. Ao mesmo tempo, porém, eram consequência de uma formação de compromisso entre a resistência do ego e o poder do retorno do recalcado. Uma solução que nesse exemplo acarretara uma distorção que eliminava a possibilidade de reconhecimento. Em outras situações em que tive oportunidade de analisar as vozes da senhora P, a distorção foi menor. Não obstante, as palavras que ela ouvia tinham um braço de diplomática indefinição. A alusão insultuosa era, em geral, profundamente escondida. A conexão entre as frases soltas era disfarçada por uma estranha forma de expressão, por maneirismos incomuns da fala, e assim por diante. Características que são comuns às alucinações auditivas dos paranoicos, em geral, e nas quais percebo os vestígios de distorção pela formação de compromissos. Por exemplo, o comentário: "Lá vai a senhora P, está procurando uma casa na rua", significa uma ameaça de que ela nunca se recuperaria, pois eu lhe prometera que, após o tratamento, ela poderia voltar à cidadezinha onde seu marido trabalhava. Provisoriamente alojava-se em Viena por alguns meses.
Em ocasiões isoladas, a senhora P recebia também ameaças mais claras, por exemplo, com respeito aos parentes de seu marido, mas havia ainda um contraste entre a maneira reservada como eram expressas e os tormentos que as vozes lhe causavam. Em vista do que se sabe da paranoia, além disso, inclino-me a supor que há um gradual comprometimento das resistências que enfraquecem as autoacusações, de modo que, por fim, a defesa fracassa por completo e a autoacusação original, o termo real do insulto de que o sujeito vinha tentando poupar-se, retorna em sua forma inalterada. Não sei, entretanto, se esse curso dos acontecimentos é constante, nem se a censura das palavras que envolvem a autoacusação pode estar ausente desde o início ou persistir até o fim. Agora resta-me apenas empregar o que aprendi a partir desse caso de paranoia, para fazer uma comparação dela com a neurose obsessiva. Em ambas, mostrou-se que o recalcamento é o núcleo do mecanismo psíquico, e em ambas, o que foi recalcado é uma experiência sexual na infância. Nesse caso de paranoia, além disso, todas as obsessões provinham do recalque. Os sintomas da paranoia permitem uma classificação similar à que se mostrou justificada na neurose obsessiva. Parte dos sintomas, ademais, provém da defesa primária, a saber, todas as representações delirantes caracterizadas pela desconfiança e pela suspeita e relacionadas à representação de perseguição por outrem. Na neurose obsessiva, a autoacusação inicial é recalcada pela formação do sintoma primário da defesa. A autodesconfiança. Com isso, a autoacusação é reconhecida como justificável e, para contrabalançá-la, a conscienciosidade que o sujeito adquiriu durante seus intervalos sadios protege-o, então, de dar crédito às autoacusações que retornam sob a forma de representações obsessivas. Na paranoia, a autoacusação é recalcada por um processo que se pode descrever como projeção. É recalcada pela formação do sintoma defensivo de desconfiança nas outras pessoas. Dessa maneira, o sujeito deixa de reconhecer a autoacusação e, como que para compensar isso, fica privado de proteção contra as autoacusações que retornam em suas representações delirantes. Outros sintomas do meu caso de paranoia devem ser descritos como sintomas do retorno do recalcado, e também eles como os sintomas da neurose obsessiva. Ostentam traços da única formação de compromisso que lhes permite a entrada na consciência. É o caso, por exemplo, da representação delirante de minha paciente, de estar sendo observada ao despir-se, de suas alucinações visuais, de suas alucinações de sensação e de sua audição de vozes. Na representação delirante que acabo de mencionar, há um conteúdo mnêmico quase inalterado, que só se tornou vago por omissão. O retorno do recalcado em imagens visuais aproxima-se mais na natureza da histeria do que do caráter da neurose obsessiva. A histeria, porém, tem por hábito repetir os símbolos mnêmicos sem alteração.
enquanto as alucinações mnêmicas da paranoia sofrem uma distorção similar à da neurose obsessiva. Uma imagem moderna análoga toma o lugar da que foi recalcada. Por exemplo, o abdômen de uma mulher adulta aparece no lugar de um abdômen infantil, e um abdômen onde os pelos são especialmente distintos por terem estado ausentes da impressão original. Uma característica bastante peculiar à paranoia e sobre a qual esta comparação não pode lançar mais luz é que as autoacusações recalcadas retornam sob a forma de pensamentos ditos em voz alta. No decorrer desse processo, eles são obrigados a submeter-se a uma dupla distorção. Ficam sujeitos a uma censura que os leva a serem substituídos por outras representações associadas, ou a serem ocultados por um modo de expressão indefinido, sendo relacionados com experiências recentes, que nada mais são do que experiências análogas às antigas. O terceiro grupo de sintomas encontrados na neurose obsessiva, os sintomas da defesa secundária, não pode estar presente como tal na paranoia, porque nenhuma defesa pode valer contra os sintomas de retorno, aos quais, como sabemos, liga-se uma crença. Em lugar disso, encontramos na paranoia uma outra fonte para a formação de sintomas: as representações delirantes que chegam à consciência através de uma formação de compromisso. Os sintomas do retorno, do recalcado, entre parênteses, fazem exigências à atividade de pensamento do ego, até que possam ser aceitas sem contradição, visto que elas próprias não são influenciáveis. O ego precisa adaptar-se a elas, e assim, o que aqui corresponde aos sintomas da defesa secundária na neurose obsessiva é uma formação delirante combinatória, delírios interpretativos que terminam por alteração do ego. Nesse aspecto, o caso em discussão não foi completo na época. Minha paciente ainda não apresentava nenhum sinal das tentativas de interpretação que apareceram mais tarde. Mas não tenho dúvidas de que, se aplicarmos a psicanálise também a esse estágio da paranoia, poderemos chegar a outro resultado importante. Dever-se-á então constatar que a chamada fraqueza de memória dos paranoicos é também tendenciosa, isto é, baseia-se no recalque e serve aos fins do recalque. Ocorre um recalcamento e substituição subsequentes de lembranças que não são nada patogênicas, mas que contradizem a alteração do ego tão insistentemente exigida pelos sintomas do retorno do recalcado.